Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história e no impacto de uma das peças de software mais importantes já criadas, o Linux. O nosso objetivo aqui é entender o porquê dessa revolução, sabe? Desde a ideia inicial até o impacto que ele tem no mundo todo hoje. Para contar essa história, a gente dividiu a nossa análise em 6 partes. Vamos começar entendendo o cenário que fez o Linux ser tão necessário. Depois, a gente passa pela base filosófica e técnica, explora o ecossistema gigante que ele criou, desmente algumas ideias erradas e, no final, a gente vê o legado de tudo isso. Vamos lá! Primeiro, vamos voltar no tempo. Pensa no final dos anos 80 e início dos anos 90. Naquela época, o mundo da tecnologia era dominado por softwares proprietários, ou seja, caros e muito restritivos. Pois é, essa era a realidade. Para quem tinha um computador em casa, as opções eram poucas e bem caras. Isso acabava criando uma barreira enorme para a inovação e até mesmo para o aprendizado. De um lado, a gente tinha o DOS, que dominava os computadores pessoais, e o Unix, que era um sistema super poderoso, mas que estava ficando cada vez mais fechado e inacessível. Do outro lado, existiam algumas alternativas, como o Minix. Só que o Minix foi criado para ensinar, para fins acadêmicos. Ele tinha várias limitações que impediam uma pessoa comum de usar no dia a dia. Faltava alguma coisa no meio do caminho. E a primeira parte da solução para esse problema não foi técnica, não foi um código, foi filosófica. Foi um movimento que desafiou a própria ideia de que software tinha que ser um produto de código fechado. E aqui entra uma figura central, Richard Stallman. Ele deu início ao projeto GNU, que, aliás, o nome é uma sigla que significa GNU Not Unix, ou seja, GNU não é Unix. O objetivo dele era ambicioso, construir um sistema operacional inteiro que respeitasse a liberdade de quem o usava. E o ponto crucial aqui é a gente entender o que é software livre. O livre aqui não tem a ver com preço, com ser de graça. Tem a ver com liberdade. Essas são as 4 liberdades que formam a base de tudo. A liberdade de usar o programa como quiser, a liberdade de poder olhar o código-fonte para entender como ele funciona, a liberdade de compartilhar com outras pessoas e, por fim, a liberdade de poder melhorar aquele programa e compartilhar as suas melhorias com todo mundo. Isso foi o pilar de todo o movimento de software livre. Para a gente entender bem a diferença, essa analogia do bolo é perfeita. Pensa que um software proprietário é como receber um bolo delicioso, já pronto. Mas você não tem a receita. Não dá para saber como ele foi feito, nem adaptar para o seu gosto. Já o software livre te dá o bolo e a receita completa. Você pode estudar, modificar e até criar a sua própria versão a partir dela. Essa é a grande virada de chave. Ok, então o projeto GNU já tinha criado as ferramentas, a receita de várias partes do sistema. Mas ainda faltava o componente central, o coração, o núcleo, que a gente chama de kernel. E foi aí que um estudante de ciência da computação entrou para a história. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como as peças foram se encaixando. A gente vê a criação do Unix lá atrás, depois o começo do movimento GNU, o lançamento do Minix como ferramenta de estudo e, finalmente, em 1991, o anúncio que mudou tudo. Esse estudante era Linus Torvalds. Ele usava o Minix para estudar na faculdade, mas ficava muito frustrado com as limitações que o sistema tinha. Só que, em vez de só reclamar, ele decidiu fazer algo a respeito, criar do zero o próprio kernel, um que atendesse às suas necessidades. E essa aqui é a mensagem original e famosa dele. A humildade é impressionante, né? Apenas um hobby, ele disse. Mal sabia que esse projeto de fim de semana se tornaria a base de quase toda a infraestrutura digital do planeta. Com o kernel do Linux e as ferramentas do projeto GNU, a combinação estava perfeita. E isso deu origem a uma explosão de sistemas operacionais completos que a gente conhece hoje como as distribuições. Então, é importante entender, uma distro não é só o kernel Linux, é o pacote completo, sabe? É o kernel, junto com as ferramentas GNU, um gerenciador de programas, um ambiente gráfico, é o sistema prontinho para usar. E essa tabela mostra um pouco dessa diversidade toda. Não existe um Linux só, existem vários. O Debian, por exemplo, tem um foco total em estabilidade e segurança. O Ubuntu, que nasceu do Debian, focou em ser mais fácil de usar no desktop. Já o Fedora é mais focado em trazer as últimas inovações e serve de base para o Red Hat, que é voltado para o mundo corporativo. Cada um tem um objetivo.
Aqui a gente vê duas das distribuições mais influentes. O Debian, com essa tradição curiosa de nomear suas versões com personagens de Toy Story e que serve de base para muitas outras, e o Ubuntu, que foi sem dúvida um dos maiores responsáveis por popularizar o Linux para milhões de pessoas no mundo todo. Claro que, com uma história tão diferente do padrão, é natural que muitos mitos tenham surgido ao longo dos anos. Vamos quebrar alguns dos mais comuns. Esse aqui talvez seja o mito mais antigo de todos. Aquela imagem do Linux como um sistema de tela preta, cheio de comandos só para especialistas em tecnologia. Mas a realidade hoje é completamente diferente. Graças a interfaces gráficas super modernas e intuitivas, usar uma distribuição como Ubuntu ou Mint é uma experiência tão simples e visual quanto usar qualquer outro sistema operacional. Esse é o outro grande mito. A ideia de que, se é de graça, então a qualidade deve ser baixa. Se não custa nada, como uma empresa pode confiar, né? Bom, os fatos acabam com esse mito. A infraestrutura que sustenta a internet, os supercomputadores mais potentes do mundo, os servidores de empresas como Amazon e Google, tudo isso roda em Linux. Ele não é apenas bom o suficiente, ele é o padrão da indústria para computação de alto desempenho e de missão crítica. Para fechar, vamos consolidar o impacto gigantesco e duradouro que aquele hobby de um estudante teve no mundo da tecnologia. O modelo de software livre que o Linux representa tão bem traz vantagens claras. Para os governos, significa mais segurança e soberania. Para as empresas, uma redução de custos brutal e mais flexibilidade. E para profissionais de TI e estudantes, é uma oportunidade incrível de aprender, colaborar e crescer na carreira. E esse é um ponto fundamental. A maioria das pessoas já usa Linux todo dia, muitas vezes sem nem saber. O sistema operacional que está no bolso de bilhões de pessoas, o Android, é construído em cima do kernel Linux. A trajetória é impressionante. O que começou como um projeto pessoal se tornou a prova de que a colaboração aberta tem um poder gigantesco. O Linux não é só um software, ele é a prova de que um modelo de desenvolvimento diferente pode funcionar. E a gente termina com essa reflexão. O modelo que nos deu o Linux já está se espalhando para outras áreas, da ciência à engenharia. Fica a pergunta: o que mais essa forma de criar e compartilhar conhecimento pode alcançar? E como nós podemos fazer parte dessa próxima revolução?